Então, na aula de hoje, a gente vai estudar análise de regressão. É uma das partes mais práticas do estudo da estatística e muito aplicado na rotina das empresas, muito útil. Vocês vão ver que, seja no mercado financeiro, seja na gestão propriamente dito dentro da empresa, no controle de preços, de estoque, previsão de vendas, a gente sempre vai poder usar as técnicas de análise de regressão. A gente vai ver algumas fórmulas, não são poucas. É um processo trabalhoso, mas muito prático. Então, nós vamos ver esta apresentação aqui nos slides e depois nós vamos fazer a mesma coisa lá no Excel. O software facilita muito o trabalho, né, do estudo da análise de regressão e vocês vão ver como é que isso é bem mais interessante, bem mais prático fazer lá no Excel, ok? Nós vamos usar o capítulo 11 do Estatística Fácil, do Antônio Anô Crespo, e o capítulo 9 do curso de Estatística Básica, lá do Giovanni Costa. Vão ser esses dois livros, né? Vocês encontram esses assuntos em praticamente todos os livros de introdução à estatística, de estatística ou estatística aplicada. Sempre vai aparecer esse tópico lá de análise de regressão. Vamos lá, então. Só que, antes da gente entrar propriamente dito na análise de regressão, primeiro a gente precisa estudar um pouquinho de correlação. Correlação vai dizer que duas ou mais variáveis estão relacionadas entre si. A gente vai poder fazer isso para duas ou mais variáveis, não necessariamente apenas duas variáveis. E nós vamos ver que, de alguma maneira, o comportamento de uma variável está associado ao comportamento de uma outra variável. E a evolução dessas duas ou mais variáveis vão caminhar em conjunto. Quando uma subir, a outra pode subir, ou mesmo pode acontecer de haver uma correlação negativa também, não necessariamente sempre positiva. Pode acontecer de uma variável subir e a outra cair. Tranquilamente pode acontecer isso. Mas o fato é que elas vão estar associadas uma à outra. Vamos ver um exemplo aqui simples para a gente entender o que é correlação. Olha este quadrado com 5 centímetros de lado. E a gente sabe que o perímetro, que é a soma de todos os lados, e o lado do quadrado estão correlacionados. Quanto maior o lado, maior vai ser o perímetro. Então, se a gente colocar aqui que o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado, então 4 vezes 5 vai dar 20 centímetros o perímetro desse quadrado. É um exemplo muito simples para a gente começar a entender a relação entre duas variáveis. Então, ali se aumenta o tamanho do lado, lógico, vai aumentar também o tamanho do perímetro. Essas duas variáveis estão relacionadas. Mas vamos ver mais situações, vamos fazer exemplos mais elaborados sobre esse assunto, claro, né? Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês algumas situações de variáveis que podem apresentar algum grau de correlação. Velocidade e consumo de combustível também estão correlacionados, não é? Quanto maior a velocidade, a tendência é o consumo de combustível ser maior, não é? Vocês já assistiram corridas de Fórmula 1 que o piloto às vezes tem que fazer algumas voltas mais lentas para economizar combustível e conseguir chegar ao box para reabastecer? Isso é muito comum nas corridas. Preço e quantidade demandada está muito correlacionado. E a correlação neste caso aqui é uma correlação inversa. Aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. São variáveis que estão muito correlacionadas, né? Peso e o custo de transporte também são variáveis que estão... Uma vai acabar influenciando na outra. Quanto maior o peso, maior tende a ser o custo do transporte, o frete. Nós estamos percebendo algumas situações no Brasil que algumas famílias têm recebido sementes vindas da China. Provavelmente vocês viram essas reportagens durante essa semana.
E uma das explicações é que vendedores de sites chineses estão usando os dados dos clientes cadastrados em seus sites para realizarem falsas vendas e avaliarem o site positivamente, dando mais estrelinhas lá para o site. Só que aí eles têm que fazer uma remessa de algum produto. Qual produto que eles escolheram? Sementes muito pequenas, com peso muito baixo, para o frete ser muito baixo também, não gastarem praticamente nada com frete. Porque peso e custo do transporte estão correlacionados. Temperatura e venda de sorvetes. Muito correlacionado, né? Andando pelo centro durante essa semana e esse final de semana, a maioria das sorveterias estavam cheias, porque a temperatura, nesta época do ano, está muito elevada. Então, leva a um aumento da venda de sorvetes. O preço das ações na Bolsa de Valores estão correlacionados. Tem empresas de alguns setores que vão acompanhar o movimento das cotações das demais empresas do mesmo setor. Então, empresas de exportação, a cotação tende a caminhar em conjunto. Empresas do setor de construção civil, da mesma forma. Há uma correlação entre o preço das ações entre as empresas. E isso é até estudar a correlação no preço das ações, é até uma técnica que nos ajuda a montar uma carteira de ações. Lembra daquela máxima, não colocar todos os recursos num mesmo investimento? Estudar a correlação nos ajuda a não cometer esse erro. Porque uns vão colocar recursos em empresas que dependem da exportação, são beneficiadas pelo aumento do dólar. Outros vão colocar parte dos recursos em empresas que atendem ao mercado interno, para equilibrar a carteira. Uma carteira muito correlacionada tende a ter um desempenho menor. Porque se uma empresa vai mal, as demais que são correlacionadas a ela podem ir mal também. O preço das ações na Bolsa de Valores é uma das situações que a gente mais pode aplicar as técnicas de correlação, e depois a gente vai ver ali das análises de regressão também, tá bom? Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui. Correlação e causalidade. Correlação indica a relação entre duas variáveis. Causalidade vai dizer que há uma relação entre duas variáveis. E uma é consequência da outra. É causa da outra. Então, são coisas diferentes. As variáveis podem ter correlação, caminharem no mesmo sentido, quando for uma correlação positiva, ou caminharem em sentido completamente oposto, quando for uma correlação negativa. Mas não necessariamente uma variável vai causar a outra. Então, a gente não pode confundir correlação com causalidade. Correlação não implica causalidade. Causalidade é uma variável necessariamente vai causar a outra. Olha o exemplo ali de temperatura e vendas de sorvete. Há correlação. Pode haver causalidade também. O aumento da temperatura causa o aumento da venda de sorvetes. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente não pode tirar conclusões sobre o relacionamento entre duas variáveis afirmando que há causalidade. A gente tem que estudar caso a caso para ver se, primeiro, a relação entre as duas variáveis surge de uma teoria já aprovada, surge de uma observação da realidade. Há uma relação lógica entre as variáveis, e aí a gente vai estudar o grau de correlação entre elas. E muitas pessoas podem pegar bancos de dados, 2 bancos de dados, aplicar as fórmulas de correlação, encontrar lá resultados muito elevados, mas de 2 variáveis que não tem nada a ver uma com a outra. Por quê? São apenas números. Eu jogo os números na fórmula, ele vai me dar um resultado. Não é por aí. Eu tenho que pegar 2 bancos de dados, 2 variáveis,
que de alguma forma estão relacionadas dentro de uma lógica, dentro de uma teoria. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de correlações que não fazem o menor sentido. Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de correlações espúrias, ou a gente poderia dizer do relacionamento de duas variáveis que não tem nada a ver entre si pela lógica, pela realidade, tá bom? Eu peguei isso aí de um site americano, as informações estão todas em inglês, mas acho que é relativamente fácil de entender aqui o que está acontecendo no gráfico, mas eu vou explicar para vocês. Ó, este gráfico, ele mostra a taxa de divórcio no estado do Maine e o consumo per capita de margarina. Olha como é que as duas variáveis estão muito correlacionadas. Em vermelho, a taxa de divórcio, em preto, o consumo de margarina. Diminui o consumo de margarina, diminui a taxa de divórcio no estado do Maine. Então, se órgãos públicos ou algumas entidades na sociedade quisessem defender o casamento, a instituição do casamento, será que deveriam orientar as famílias a não consumirem margarina? Não faz muito sentido, não é? Então, são dois bancos de dados que, jogados nas fórmulas, vão apresentar uma correlação. Mas é uma correlação espúria, uma correlação sem sentido. Isso não implica uma causalidade. Uma variável ali não vai causar a outra. Olha outro exemplo. Consumo per capita de queijo e o número de pessoas que morreram enroladas nos seus próprios lençóis. Então, quanto mais as pessoas consomem queijo, mais pessoas morrem enroladas nos seus próprios lençóis. Não faz sentido, não é? É uma correlação espúria. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha, o gasto dos Estados Unidos com ciência, tecnologia e programas espaciais está correlacionado com os suicídios por enforcamento, estrangulação e sufocamento. Quanto mais os Estados Unidos gastam em programas espaciais, investem na ciência, mais as pessoas estão se enforcando. É uma correlação espúria. Uma variável não causa a outra. Não é? Quando a gente passa o mês de setembro, lá do Setembro Amarelo, e se discute sobre essa questão do suicídio, será que a orientação deveria ser: governo americano, pare de investir em ciência? Não faz nenhum sentido, não é? Olha aí mais um exemplo. Isso aí é o total de receitas geradas por arcades, que são aqueles fliperamas, total de receitas geradas por fliperamas, e os prêmios de doutorado em ciência da computação. Quanto mais prêmios de doutorado são concedidos nos Estados Unidos, mais a indústria do fliperama gera receita. Olha aqui. Surpreendente, né? Quando que a gente ia imaginar isso? Mas isso é uma correlação espúria. Não há causalidade. Então, não basta você pegar os bancos de dados e jogar na fórmula. A gente pode manipular os dados para eles confessarem o que a gente quiser. A gente brinca assim. Mas não, mas as variáveis têm que ter relação lógica entre elas. Mais alguns exemplos. Isso é a importação de petróleo da Noruega para os Estados Unidos. Está correlacionado com as mortes de motoristas em batidas com trem. Quanto mais os Estados Unidos importam petróleo da Noruega, mais acidentes envolvendo trens acontecem. Mais um caso de correlação espúria. E terminando aqui os exemplos, mais alguns exemplos. Isso aí são a venda de carros de passageiros para os Estados Unidos, feitos pelo Japão, venda de carros japoneses, e o número de suicídios causados por veículos motorizados. Quanto mais o Japão exporta carros para os Estados Unidos, mais suicídios acontecem por batidas de carro. Ou então, os Estados Unidos deveriam fechar as fronteiras para a entrada de automóveis japoneses? Não faz nenhum sentido. Por fim, o último exemplo é um dos casos mais interessantes, que compara a aparição do ator Nicolas Cage em filmes
com o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas. Olha, em 2009, Nicolas Cage apareceu em 4 filmes. E também a gente teve 100 afogamentos em piscinas. Quanto mais o Nicolas Cage fazia filmes, mais as pessoas se afogavam em piscinas. Alguns exemplos de correlações espúrias que acontecem porque a fórmula vai aceitar qualquer banco de dados. Tem que tomar esse cuidado. Analise os 2 bancos de dados que você quer comparar. Antes de aplicar as fórmulas, tem que existir alguma relação teórica, observacional, alguma lógica entre as variáveis para a gente poder fazer esse serviço. Vamos fazer um exemplo, então, de correlação do início ao fim, aplicando as fórmulas, e a gente vê como é que é essa correlação na prática. Olha o nosso exemplo 1. Considere uma amostra aleatória formada por 10 das 50 lojas de material de construção da cidade de Pawnee. A tabela a seguir traz a quantidade de anúncios de propaganda e o total de sacos de cimento vendidos por loja em um mês. Identifique algum padrão de correlação entre as 2 variáveis. Então, primeira coisa importante, não estamos estudando a população de lojas da cidade, apenas uma amostra de 10 lojas. Aqui, pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui para nosso exemplo não ficar, para não gerar uma confusão aqui no exemplo, que é o seguinte, na hora que eu fui montar os slides aqui, eu acabei fazendo com 6 lojas, não com 10, tá bom? São 6 lojas. E o exemplo que é a seguinte resposta. Há uma correlação entre o número de anúncios das lojas de material de construção com a venda de sacos de cimento? Quando a gente pega o tema propaganda e venda, a gente sabe que sim, há uma lógica. Por hipótese, quanto maior a quantidade de anúncios, maior tende a ser o número de vendas de cimento. Então a gente já imagina, ou a gente já espera que vai haver uma correlação positiva entre essas 2 variáveis. Ok? Nós já fizemos uma análise do tema, já temos uma certa hipótese, mas vamos ver a tabela mostrando a quantidade de anúncios e de cimentos. Então, nós vamos ter ali 6 lojas, os anúncios, vamos chamar ali de variável X. Então, a loja A, em um mês, fez 78 anúncios, vendeu 148 sacos de cimento. E assim sucessivamente, até a loja F, fez 25 anúncios, vendeu 59 sacos de cimento. Então, diminuiu os anúncios, diminuiu os cimentos vendidos. O que a gente imaginava lá, ao ler o enunciado, a gente comprovou aqui na tabela. Visualmente, aqui é uma tabela pequena, dá para a gente ter essa percepção de que, em tese, quanto mais anúncios, maior é a venda de cimentos. Mas a gente consegue melhorar ainda a nossa análise, transformando essa tabela em um gráfico. Porque visualmente é mais fácil de perceber o relacionamento entre as variáveis lá no gráfico. Vamos fazer isso. Para isso, a gente vai esboçar o diagrama de dispersão. Dispersão, quanto que essas variáveis estão espalhadas, estão dispersas, e a gente consegue ver nos 2 eixos o relacionamento das variáveis. Esse gráfico é formado lá da tabela, e a gente vê aqui próximo do 20, né, que é justamente a loja F, que tinha 25 anúncios e vendeu 59 sacos de cimento. E até lá em cima, na extremidade, lá, a loja A, que tinha 78 anúncios, ó, perto aqui do 80, e vendeu 148 sacos de cimento. O diagrama está mostrando essa nuvem de pontos e a gente consegue ver um padrão, um padrão crescente. Há uma correlação entre as variáveis, não é? Se a gente for aqui no eixo horizontal para a direita, aumentando o número de anúncios,
vai aumentar o número de cimentos vendidos em sacos, né? Então, há uma correlação entre as variáveis. Então, você coleta as informações lá na amostragem, faz uma tabela dessas informações e joga em um gráfico de dispersão, um diagrama de dispersão. Esse diagrama vai mostrar o padrão, como que as variáveis estão relacionadas. Mas a gente tem que ter um cuidado aqui. Nós não temos a resposta exata ainda se as variáveis são muito correlacionadas ou pouco correlacionadas. Visualmente, a gente está vendo ali que elas são diretamente proporcionais. Nós vamos chegar à resposta da força da correlação quando a gente calcular o coeficiente de correlação daqui a pouco. Porque olhando o gráfico, algumas situações que o número de amostra for muito maior, a gente pode ser levado a alguma confusão se o padrão não estiver bem estabelecido ali no gráfico, se visualmente a gente não conseguir identificar, tá bom? E aí existem alguns padrões de gráfico. O diagrama basicamente vai ter esses 4 padrões, que é o primeiro, correlação linear positiva, aumenta uma variável, vai aumentar a outra, né? Elas estão positivamente correlacionadas, nós vamos ter essa linha crescente aqui, que não lembra muito o formato da curva de oferta, positivamente inclinada, porque quantidade ofertada é positivamente correlacionada com o preço. A gente vai ter a correlação linear negativa, vai ter o formato da curva aqui decrescente. Na verdade, aqui a gente não está falando da curva ainda, a gente está falando só da nuvem de pontos, né? A nuvem de pontos vai ter um formato decrescente, mostrando a correlação linear negativa. Quando a nuvem de pontos faz essa volta, né, ela é curva, a gente vai ter uma correlação que não é linear. Não vai ser um caso de uma equação de primeiro grau, quando a gente for estimar a reta lá no final. Vai ser uma equação de segundo grau, pode ser até de terceiro grau. Não vai ser uma correlação linear, tá bom? E quando os pontos estão aglomerados aqui em torno deles mesmos, em conjunto, né, formando praticamente um grande círculo aqui, não há nenhum padrão de correlação, não há correlação entre as variáveis. Ora, uma variável está com valor pequeno e a outra com valor alto, e inversamente vai acontecer a mesma coisa, não vai ter correlação. Nós vamos tratar aqui nas aulas e nos exercícios com os casos de correlação positiva, correlação negativa. As duas correlações aqui lineares. Vamos tratar só dos casos de correlações lineares. Então, esses são os padrões que a gente vai observar lá nos gráficos. Alguém chamou aí? Ô Alisson, deixa eu só tirar uma dúvida com você aqui antes da gente passar para o coeficiente. No caso, se eu quiser fazer uma análise dentro da empresa que eu trabalho, eu posso, levando em consideração essas duas variáveis que a gente está estudando aí, eu posso ver essa relação, se ela é linear, estudando somente as movimentações de propaganda dentro da minha empresa, para ver se essa relação, quantidade de venda e quantidade de propaganda, se ela está influenciando positivamente ou negativamente dentro da empresa. No caso, eu teria, acho que, mais eficiência ou não? Olha, na verdade, você pode ir acrescentando variáveis nessa análise. Não precisa ser apenas duas. Eu vou mostrar exemplos para vocês aqui de análise de regressão simples, com duas variáveis. Depois a gente tem também a análise de regressão múltipla, com mais variáveis. Só que vai chegando uma hora que quanto mais variáveis você vai acrescentando, o acréscimo, como eu poderia dizer, a eficiência do resultado da análise provocado pelo acréscimo de mais variáveis se torna muito pequeno. Esse aumento de eficiência ele é muito pequeno.
Vai chegando a hora que o modelo matemático vai ficando muito grande, em forma matricial, a gente só consegue resolver com software, e a cada variável que você vai acrescentando, ela contribui muito pouco para melhorar o modelo de explicação da variável que você está estudando. Mas pode colocar. Lá na análise de demanda, a gente colocava lá a renda, o preço do produto substituto, o preço do produto complementar. Você pode ir colocando. Aí aqui você colocaria propaganda da sua empresa, o que o concorrente está fazendo, o aumento da renda, será que vai aumentar? Pode ir colocando. Tá bom? Mas vai ficando muito mais complexo. Não dá para fazer no Excel ou na mão, não. Aí é software especializado mesmo. Tem um software que chama R, outro que chama eViews, outro que chama MATLAB. Aí é um pouco mais aprofundado, não é tão simples, sabe? Aí é um curso mais ligado à área da estatística, que a gente vai conseguir ver isso, tá bom? Vamos, então, calcular o coeficiente de correlação linear. A gente vai chegar num número, numa resposta exata, que vai dizer se essas duas variáveis vão ser muito ou pouco correlacionadas. A gente não vai precisar depender apenas de uma análise visual, de uma tabela ou de um gráfico, e a gente vai conseguir confirmar ou não a hipótese, né, do tema que a gente estiver estudando. Então, o coeficiente de correlação linear, ele vai indicar justamente o grau de intensidade de correlação entre duas variáveis. E muito interessante, ele vai dizer o sentido, se essas variáveis são positivamente ou negativamente relacionadas. E o coeficiente também é chamado de coeficiente de Pearson, tá bom? É o R. Ele é dado por N, que é o número de elementos da amostra, vezes o somatório de xi vezes yi, menos o somatório de xi vezes o somatório de yi, dividido pela raiz quadrada. Aí nós vamos ter dois componentes, o do x e o do y, das duas variáveis, que é o n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o quadrado do somatório de x. É a mesma coisa, vai se repetir aqui para o y. Então, é uma fórmula grande. Há uma certa confusão entre o que é somatório de x ao quadrado e o quadrado do somatório de x. Tem que ficar atento que isso aqui não é a mesma coisa. Um está somando a variável elevada ao quadrado. O outro está elevando ao quadrado o somatório das variáveis. São coisas diferentes. Alguns detalhes a mais aqui dessa fórmula. A gente já consegue tirar algumas informações lá depois do resultado dela. Se esse R der mais 1, correlação perfeita positiva. Se der mais 1, tá? Exatamente mais 1. É uma correlação plenamente perfeita positiva. Menos 1, perfeita e negativa. Se o R der 0, ou não há correlação entre as variáveis, ou a relação entre elas não é linear. Se não for linear, o que nós formos fazer lá na frente na análise de regressão não faz sentido, não pode ser feito. Esse aqui é o caso de relações lineares. E a gente viu alguns exemplos ali de relações lineares, né? Ok? Mais 1, perfeito positiva, menos 1, perfeito negativa. Se der 0, a gente pode dizer que não há correlação. E mais, se o resultado do R em módulo, desconsidera o sinal, em módulo, ficar entre 0,6 e 1, correlação forte. Por que em módulo? Porque o R ele pode dar positivo e ele pode dar negativo também. Então, para dizer se a correlação forte ou fraca, a análise é feita em módulo. Continuando, se em módulo o R ficar entre 0,3 e 0,6, correlação fraca. Se ficar entre 0 e 0,3, a correlação ela é muito fraca, ao ponto da gente não poder tirar nenhuma conclusão entre duas variáveis. Isso aqui é muito importante.
o ideal para a gente confirmar se há correlação é entre 0,6 e 1. Vai ser uma correlação forte. Olha os exemplos aqui das ações, para a gente ver essa correlação linear. E a gente vai dizer ali se ela daria positivo ou negativo. Ó, isso aí é a cotação de duas ações do setor aéreo, a Azul e a Gol. Olha como é que é interessante a correlação entre as duas variáveis. Quando a cotação da Azul sobe, tá aqui mais por cima, a cotação da Gol também sobe, está em vermelho. Quando a cotação da Azul despencou, lá em março, a cotação da Gol caiu também. E depois seguiram no mesmo movimento de preços. Aqui é uma correlação positiva. Há uma correlação linear entre essas duas ações. Então, manter duas empresas do setor aéreo na carteira pode ser um risco. Porque se acontecer algum problema no setor aéreo com uma das empresas, a outra empresa vai ser afetada na mesma direção. Ou, se for um problema, a cotação vai cair. Olha um outro exemplo. As ações da Localiza Rent-Car e as ações da Minerva Foods. Uma é uma empresa de locação de veículos, o outro é uma empresa de frigorífico, de alimentos. Há uma correlação negativa entre elas, inversa. Ó, quando a cotação de uma dispara, sobe, a cotação da outra cai. São de setores diferentes. No setor de frigoríficos, acontece muito, há uma dependência muito grande da cotação do dólar. Quando o dólar sobe, esses frigoríficos vendem para o exterior, ganham mais. No caso de carros, a cotação do dólar sobe, encarece o petróleo, encarece o combustível. Pode ser uma explicação de por que a correlação ela é inversa. Né? Quando passamos aqui de junho, julho, olha como é que o movimento das ações fica totalmente diferente. Mostrando essa correlação negativa entre os papéis. Aqui há uma certa. Aqui a gente pode dizer que, com essas informações, poderia haver uma diversificação de carteira. Quando uma vai mal, a outra compensa, e vice-versa. É o exemplo das correlações lá no mercado de ações. Vamos ver o nosso exemplo. Coeficiente de correlação linear. A gente precisa preencher aquela fórmula lá, e lá na fórmula do R vai aparecer o somatório de x e y, vai aparecer o somatório de x ao quadrado, vai aparecer o somatório de y ao quadrado. Então, antes de preencher a fórmula, de colocar as informações lá na fórmula, a gente precisa montar a tabela, porque a tabela original vinha até essa coluna aqui do y. O y é o cimento vendido, e o x é o número de anúncios das 6 lojas. Então, eu preenchi a tabela aqui, ó, xy vezes xi vezes yi, 78 vezes 148. Acho que está tranquilo para todo mundo essa montagem dessa tabela, não é? Essa multiplicação de acordo com o que indica a legenda aqui no cabeçalho da tabela. Do x2, eu elevei o valor de x ao quadrado. Do y2, elevei o valor de y ao quadrado. Puxei cá na última linha o somatório de todas as colunas. Vou precisar desse somatório para substituir na fórmula. E aí, vai ficar da seguinte maneira. A fórmula está aí, vai ficar 6, que é o número de elementos da amostra. Eu vou ler só essa primeira linha, porque eu quero mostrar essa conta aqui para vocês, mas a gente vai ter uma grande vantagem aqui agora, que a gente vai fazer isso lá no Excel, tá bom? Então, ficaria 6, somatório de xi vezes yi, 29.444, menos somatório de x, 276, vezes somatório de y, 573, dividido pela raiz quadrada de todo esse fator aqui, vai dar 6 vezes somatório de xi ao quadrado,
14.556 menos o quadrado do somatório de x, é o quadrado de 276. Agora a parte do y. 6 vezes o somatório de y ao quadrado, 60.253, menos o quadrado do somatório de y, 573. Então, você vai dar diferença ali, as multiplicações primeiro, vai fazer isso no numerador, depois no denominador, faz as potências, ok? Vamos fazer agora as subtrações. Vou repetir a última parte da fórmula lá do slide anterior aqui em cima, é a mesma parte. Faz as subtrações dos 3 termos aqui. Multiplica dentro da raiz. Então vai ficar 18.516 dividido pela raiz quadrada de 389.240. 18.516 dividido por 19.245,50. Vai dar um R de 0,96. Isso aqui indica uma correlação forte entre o número de anúncios e as vendas de cimento. Então, uma correlação positiva, porque o R deu positivo, e ainda forte. Então, há uma forte correlação. Então, aumenta os anúncios, aumenta as vendas. Caem os anúncios, caem as vendas. O sentido de variação das duas variáveis é o mesmo. Tanto para cima quanto para baixo. É o mesmo sentido. Então, calculamos aí o coeficiente de correlação linear. Vamos para frente? Uma vez que a gente já sabe que as duas variáveis são correlacionadas, e se a gente quisesse fazer previsões sobre essas duas variáveis? Estimativas. Se eu quisesse estimar, dependendo do número de anúncios, quanto que a empresa iria vender. É uma informação muito importante. É a previsão, é isso que a economia faz, que os gestores fazem, tentam antecipar o que vai acontecer para tomar as decisões. Então, a análise de regressão serve para isso. Descreve através de um modelo matemático a relação entre duas variáveis. Então, a variável vai seguindo ali um comportamento, a gente acompanha o desempenho de uma variável dentro ali do banco de dados. E para frente, o que vai acontecer? Será que esse padrão vai se repetir? Será que a gente consegue analisar média, moda, desvio padrão, variância e estimar o valor dessa variável para o futuro? A análise de regressão vai nos ajudar a fazer isso. E aí nós vamos ter as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Essa variável independente também pode ser chamada de variável explicativa. E aí nós vamos dizer que a variável x vai explicar o comportamento da variável y. O comportamento da variável anúncios vai explicar o comportamento da variável vendas de cimento. Vendas de cimento depende do desempenho dos anúncios, do número de anúncios. E aí nós temos uma equação matemática para representar essa relação entre as variáveis. Vai ser y, variável dependente, vai ser igual a ax mais b. Sendo que o a e o b são os parâmetros da equação. Nós vamos achar esses valores ali na fórmula. O a vai representar a inclinação da reta em relação à variável independente. O quanto que essa equação y, ax mais b, vai nos dar uma reta. O parâmetro a, que é o coeficiente angular, vai dizer o quanto que essa reta é inclinada. À medida que for passando os valores de x, quanto que vai aumentando de y? Isso vai ser dado pelo coeficiente angular, o parâmetro a. O parâmetro b é uma constante. Ela vai estar ali independente do valor de x. E vai representar onde que a reta cortaria o eixo do y.
Então, se o x fosse 0, quanto que daria o y? Ou seja, a reta ia passar em qual ponto do eixo vertical? Isso é o parâmetro B. Vamos ver ali como que faz o cálculo desses dois parâmetros, A e B, no nosso exemplo. Aí a gente vai ter a fórmula. Preste atenção aqui. Nós estamos trabalhando com uma amostra. Então, vai ter um erro amostral, justamente porque a gente está tirando alguns elementos da população. Pode haver um erro de amostragem, um erro humano. Há uma própria variação natural dos elementos. Se a gente estivesse trabalhando com a população, a gente não teria esse problema. Então, nós vamos colocar ali uma outra notação, que é o y com esse chapéuzinho aqui, que seria o valor estimado de y, que vai ser ax mais b mais um erro amostral. Vai haver uma diferença entre os resultados do y estimado com o que ele deveria ser de fato, o y real, de fato, por causa que nós estamos trabalhando com uma amostra. E aí, para a gente conseguir achar uma equação que represente a melhor relação entre x e y, eu teria que minimizar a diferença entre o y real e o y estimado. Pensem comigo, se eu estivesse trabalhando com uma população, não haveria diferença entre o y real e o y estimado. Seria 0. O que é a população? Quando eu trabalho com uma amostra, vai haver um resíduo, um erro amostral, que vai distanciar o y real do y estimado. Essa diferença é o erro, né? Claro. Nós vamos arrumar um método que é chamado de método de mínimos quadrados, que vai justamente minimizar esse erro. Vou estimar uma equação da reta que na hora que a gente jogar valores de x, os valores de y encontrados serão o estimado e eles serão o mínimo possível distantes do y real. É isso que essas fórmulas vão fazer. Que eu não vou apresentar aqui o desenvolvimento das fórmulas para mostrar como que chegou ali. Tá bom? Que aí vai ser um nível de estatística mais avançado. Para nós aqui não vai fazer tanta diferença saber de onde que veio a fórmula. A gente vai aplicar a fórmula. E aí, feitas as manipulações matemáticas da fórmula, a gente chega nesses dois valores de A e B. Essas são as fórmulas. O parâmetro A vai ser n vezes o somatório de xi vezes yi menos somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n, vezes o somatório de x ao quadrado, menos o quadrado do somatório de x. Vamos achar o A primeiro, depois a gente vai achar o B, que o B é a média de y menos a média de x. O A nós vamos ter encontrado na fórmula anterior. Coloquei ali as fórmulas da média para a gente lembrar. Então, a média de x é o somatório de x dividido pelo número de elementos. De y, a mesma coisa. Somatório de y dividido pelo número de elementos. Isso que eu falei ali do erro, não se preocupem por agora, não. É só porque eu queria falar de que essas duas fórmulas do A e do B vão garantir a menor diferença entre o y real e o y estimado. É só para mostrar isso para vocês. Mas vamos lá. Eu repeti a tabela ali no canto superior para ficar fácil da gente substituir as informações aqui para achar o A. Então ficaria 6 vezes 29.444, que é o somatório de xy, menos 276, que é o somatório de x. Olha lá na tabela. Somatório de y, 573, dividido por 6 vezes o somatório de x ao quadrado. Você vai lá na coluna do x ao quadrado, 14.556, substitui na fórmula, menos o quadrado do somatório
de x. 276 ao quadrado. A nossa equação está aqui embaixo da tabela, é o que a gente vai preenchê-la daqui a pouco. Fazendo a conta aqui do A, a gente vai chegar num valor do parâmetro A de 1,6591. É o coeficiente angular da nossa reta. Vai dar a inclinação da reta. Vamos achar o B agora. Para achar o B, precisa achar as médias. Nós estamos falando de anúncios e vendas de cimento. Tem que achar as médias. Vamos achar primeiro a média dos anúncios. A soma de x dividido pelo número de elementos da amostra. Foram 6 empresas. 46. Em média, essas empresas fazem 46 anúncios. E vendem 95,5 sacos de cimento. É a média do Y. Somatório de Y dividido por N. Agora a gente consegue achar o parâmetro B. Então, o parâmetro B vai ser... Qual que é a média de Y? 95,5 menos o A, 1,6591, vezes a média do X, 46. Então, o B vai dar 19,18. Se a empresa não fizesse nenhum anúncio, ela venderia 19,18. Mas o que foi perguntado agora há pouco. Mas só o anúncio vai explicar as vendas? Não vai. Talvez esse modelo aqui, para ele ficar mais completo, a gente poderia colocar ali outras variáveis. Se eu desconsiderar as outras variáveis, se a empresa não fizer nenhum anúncio, ela vai vender 19,18 sacos de cimento. Substituindo o B lá na equação, a nossa equação estimada do Y, da reta, né? É 1,6591x mais 19,18. Agora nós podemos fazer simulações com o número de anúncios e achar a quantidade de cimentos vendidos. Isso é muito importante. Eu consigo tomar decisões e perceber, será que vale a pena mesmo aumentar o número de anúncios? Calcular elasticidades aqui. Será que vale a pena? Se aumentar 10% o número de anúncios, vai aumentar quantos por cento as vendas? Nós vamos agora fazer algumas simulações. Para 20 anúncios, quantos sacos de cimento a empresa iria vender? Vou substituir lá na equação da reta o valor de x. Então, ficaria 1,6591 vezes 20 mais 19,18. Então, você vai primeiro multiplicar aqui por 20, depois somar por 19,18. Vai dar aproximadamente 52 sacos de cimento. Fez 20 anúncios, vai vender 52 sacos de cimento. Mas 52 sacos de cimento não é o valor real, ele é uma estimativa. Há um erro, há uma diferença entre o que seria de fato e o que foi estimado. É isso que é o erro amostral. E se fosse 50 anúncios? A empresa ia vender 102 sacos de cimento. Ok? É para isso que serve a análise de regressão. Para a gente fazer estimativas do valor das variáveis, da variável dependente. Para isso que serve. E olha aí o nosso diagrama de dispersão. Nós vamos traçar a reta. Só que para traçar a reta eu preciso de no mínimo 2 pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B que foram encontrados lá nas simulações que a gente fez agora, acabamos de fazer. Eu vou ter o ponto A, 20 anúncios, 52 sacos de cimento. Ponto B, 50 anúncios, 102 sacos de cimento. E aí, por esses 2 pontos, vai passar a nossa reta. E essa reta vai representar a combinação de todos os pontos de anúncios e cimentos vendidos. Esta é a equação da reta. Que reta é essa? 1,6591x
mais 19,18. Essa é a reta, tá aí. Por ela nós vamos encontrar os valores de cimento vendido. É assim que funciona. Mas vocês pensam que acabou? Não acabou. Mais uma coisa importante. Nós pegamos uma situação de anúncios e cimentos vendidos. Então, pela lógica, essas variáveis teriam correlação. Fizemos uma tabela, uma coleta de dados, reforçamos a nossa conclusão, fizemos o diagrama de dispersão, confirmou ainda mais que era uma correlação positiva, calculamos a correlação, deu correlação forte, estimamos a equação da reta pelo método de mínimos quadrados, achando o parâmetro A e B. Mas pode ser que este modelo que nós calculamos aqui, quando eu falo este modelo, essa equação da reta, pode ser que ela não seja eficiente. Pode ser que o X não determine Y. Não explique o comportamento de Y. Porque vocês vão lembrar que Y era explicado pelo valor de X, pela constante B e por um erro amostral. Então, eu ainda preciso responder a pergunta. As variações de Y estimado acontecem por causa do X, por causa do parâmetro B ou por causa do erro amostral? O que explica Y? A variação de Y vai ser explicada, para o nosso interesse, é melhor que seja explicada por X. Já que as vendas de cimento sejam explicadas pelo número de anúncios, não por causa do erro amostral. Por isso que fazer a amostragem bem feita ajuda na análise. Porque se tiver um erro amostral muito grande, a variável explicativa não vai explicar Y. Não vai. Então, para resolver esse problema, para a gente dizer, não, o modelo é explicado sim pela variável explicativa, nós vamos calcular o coeficiente de determinação. E aqui é bem fácil. Nós vamos chamar de R maiúsculo, R2. O R2, ou R quadrado, chamado de R quadrado, é o quadrado do coeficiente de correlação. Só elevar o coeficiente de correlação ao quadrado. Então, o nosso R2, ou R quadrado, é mais comum falar R quadrado, vai ser 0,9621 ao quadrado. 0,96 é o valor do coeficiente de correlação. Então, o R quadrado vai ser 0,9252. Esse número indica que o modelo de regressão que a gente estimou explica 92,5% da variação de resposta lá da variável dependente. Em outras palavras, X explica 92,5% das variações de Y. Então, deu uma determinação ali alta. Os intervalos é o mesmo lá do coeficiente de correlação. Então, aqui, o nosso modelo está, sim, explicando a variável dependente. Então, é um modelo que a gente pode usar. A outra maneira de calcular o R quadrado é 1 menos o somatório do quadrado dos resíduos dividido pelo somatório do quadrado total. Isso aqui é aquela análise de variância que a gente faz lá na estatística aplicada. Você vai justamente identificar o que vai explicar a variância. A variância total é explicada pelo próprio modelo e pelos resíduos. Quando dá ali mais que 0,6, vai dar uma determinação forte. Então, sim, é um modelo que está explicando o comportamento da variável dependente. Agora, nós vamos fazer isto lá no Excel. Nós vamos fazer o mesmo exemplo, analisando as duas variáveis, anúncios e cimentos vendidos, usando o Excel. Fazer uma análise de regressão e calcular também o coeficiente de correlação usando o Excel. Então, nós temos a mesma tabela do exemplo. Número de anúncios e cimentos vendidos. Nós temos que preencher a tabela com aquelas
multiplicações, né, que a gente fez para achar preencher a fórmula. Está aí. Fazendo isso aqui de maneira no Excel, você vai só pegar a linha final da tabela e substituir na fórmula. Para quem quiser fazer isso, essa primeira parte no Excel e fazer o resto no caderno, seria uma possibilidade. Então, você preenche a fórmula o restante da coluna rapidamente. Mas a gente consegue fazer isso de uma maneira bem melhor. Porque o Excel calcula a correlação. Então, aqui nessa célula C11, que está correlação, eu já até tinha calculado aqui, você vai colocar aqui a igualdade, vai colocar correl, né? Correlação. Abre o parêntese. Você vai pegar a primeira matriz, que seria a matriz do X. Pega lá a matriz do X. Ponto e vírgula. Vai pegar a matriz do Y. Fecha o parêntese. Aí, calculou a correlação. Vai conseguir fazer vários exemplos e vai focar na interpretação. Não é? Vai fazer isso no Excel. O Excel também calcula a correlação com a fórmula Pearson. Ela está aqui, ó. Olha lá na barra de fórmulas lá, ó, igual Pearson, pega as duas matrizes, ele vai calcular também o coeficiente de Pearson, que é o coeficiente de correlação. Então, pode ser um ou outro. Não tem problema. Ok? Se você elevar este valor aqui ao quadrado, eu vou elevar o valor do coeficiente de Pearson aqui ao quadrado. Vai dar 0,9256. É o mesmo valor do coeficiente de determinação, que o Excel calcula também, com a fórmula R-quad. Calcula o coeficiente de determinação com a fórmula R-quad. Está aqui, ó, tá vendo? Ó, R-quad. Só que aqui, a ordem que você vai pegar as colunas faz diferença. Por quê? A primeira matriz que você vai pegar na fórmula é a matriz do Y, que está aqui em azul. Tá vendo que a coluna selecionada aqui é a do Y? Do Y. Primeira matriz é do Y, da variável dependente. E a segunda é a do X, a variável independente. R quadrado, seleciona as matrizes, Enter, vai calcular o R. Muito fácil. Organiza a tabela e aplica a fórmula do Excel. Tem um modelo mais avançado ainda. A gente vai fazer também. Você vai aqui em dados, tá vendo aqui lá em cima, nas abinhas lá em cima, dados. Lá no final vai aparecer análise de dados, tá vendo aqui, ó, análise de dados. Você clicar aqui análise de dados, vai abrir a janelinha de análise de dados, você vai procurar por regressão. Tá aqui, ó, regressão. Tem vários. Regressão. Ok. Vai abrir uma outra janela para você colocar o intervalo do Y e o intervalo do X. Então, intervalo Y de entrada. Seleciono o do Y. Não seleciono o total, só as informações da amostra. Do X, seleciono do X. E aqui vai perguntar o nível de confiança, pode deixar 95%. Onde que vai abrir a análise? Eu coloquei aqui uma nova planilha, mas você pode escolher, né? Ok. Vai abrir uma nova planilha com toda a análise estatística possível aqui da regressão. Então, ele vai dar o coeficiente de correlação, que aqui ele está chamando de R múltiplo, o R quadrado, o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado, ele faz o seguinte, ele tira o efeito
das variáveis adicionais que vão sendo inseridas no modelo. Porque às vezes o pesquisador quer ir colocando tantas variáveis, como a gente falou agora há pouco, só que essas variáveis a mais explicam muito pouco o modelo. Então, o R quadrado ajustado ameniza o efeito desse excesso de variáveis. Calcula o erro padrão aqui foi 10, número de observações, e faz a análise de variância, que é a nova, né? Chamar a nova, análise de variância. Que quando a gente fez o teste de hipótese, o teste F, quando a gente faz o teste F, a gente monta essa tabelinha aqui, os graus de liberdade, a soma dos quadrados, os quadrados médios, o F de significância, que vai ser comparado lá com a tabela. Então, o Excel já faz essa análise de variância de uma vez. Ok? Então, isso aqui é muito importante também. Você acha que no Excel o R quadrado e mais. A gente faz o gráfico também. Para terminar, nós vamos fazer o gráfico. Então, ficaria assim. Você seleciona o seu banco de dados, X e Y, vai inserir gráficos. Tem várias opções de gráfico aqui. Nós estamos querendo um gráfico de dispersão. Inserir gráfico de dispersão. Está aí, você vai marcar qual que você quer. Ele aí, ó. Esse é o gráfico que estava lá nos slides, né? O gráfico de dispersão. Ah, mas eu quero a equação da reta nesse gráfico. Tem jeito. Você seleciona aqui a nuvem de pontos. Selecionei a nuvem de pontos. Botão direito. Adicionar linha de tendência. Aí você pode escolher se você quer uma linha exponencial, linear, logaritmo. Nós estamos falando de uma análise de regressão linear, para variáveis de correlação linear. Você vai marcar o linear. Ok, tá aí. Está ali a reta representando aquela equação da reta lá, 1,6591 e tudo mais. E mais, para completar, você consegue exibir no gráfico, cá embaixo, ó, estou marcando aqui, ó, exibir no gráfico a equação. Olha só, está ali a equação. Não é demais? Pronto. Então, nós terminamos aqui nossa aula de análise de regressão. A gente passou por todas as fórmulas que a gente vai precisar. Viu como é que é o andamento do trabalho, faz o cálculo do coeficiente de correlação, estima a equação da reta, por fim, calcula coeficiente de determinação. Tudo ok? Então, aquele modelo está pronto para ser usado em estimativas. E vocês sempre vão lembrar da interpretação. Está maior que 0,6, correlação forte, determinação forte. Abaixo desse valor, tem problemas aí no modelo. Ou o erro está na teoria das variáveis, ou o erro está na amostragem, ou o erro humano mesmo em todo o trabalho. Tem que voltar, tentando achar um modelo que estime melhor a variável que você está pesquisando.